Da adoção. A burocracia está dificultando processos e impede que crianças ganhem um novo lar. Está na linha conosco advogado especialista em direito civil, direito constitucional de família e sucessões e também curadora especial inventariante nas varas de família de Porto Alegre desde 99, doutora Luciane Faraco. Doutora Luciane, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvinte. Obrigado por nos atender aqui. Mas, com todo prazer. Bom, a burocracia ainda está dificultando esses processos, está impedindo que muitas crianças ganhem um novo lar. Como é que tem sido essa questão da adoção no país hoje? Por que a burocracia está dificultando tanto esses processos, doutora Luciane? Na realidade, são uma conjunção de fatores que implicam essa demora, né? Mas, especialmente, nós temos efetivamente um número grande de crianças à espera de um novo lar, mas para que isso aconteça, é diferente elas estarem à espera e elas estarem aptas à adoção, porque para elas estarem aptas à adoção, elas têm que passar por um processo até de destituição do poder familiar, ou seja, de legalmente estar afastada e desvinculada dos pais biológicos, para então estarem aptas à adoção. E é justamente aí nós temos um grande problema, esse é um processo judicial e complexo, então isso faz com que tenha um grande número de crianças em abrigos, mas não ainda em situação regular para adoção. Outro fator que é bastante restritivo e que também implica demora é o fato de que as pessoas, para estarem aptas a adotar, elas têm que estar inseridas num cadastro nacional de adoção. Isso tem uma avaliação prévia, que também é feita judicialmente, mas que o trâmite não é muito demorado, mas quando se faz essa prévia inscrição, a pessoa coloca as restrições dela para adotar uma criança, o perfil da criança que ela quer. Então, isso normalmente vai para um cadastro, mas daí ela tem que fechar no cadastro o lugar na fila e ter uma criança naquelas condições que ela escolheu. Então, isso também é outro problema que faz com que a demora seja longa. E também nós temos características da própria região sul, as pessoas escolhem etnia, a idade, né? Crianças, normalmente, a maioria das pessoas querem bebês, assim, com até 1 ano de idade. E irmãos, assim, quem tem preferência por adoção, quem autoriza a adoção de irmãos, também é uma forma de o processo ser mais rápido. Enfim, como você pode ver, são inúmeros fatores, assim, que circulam todo o processo da adoção e que acabam fazendo com que ele seja complexo e demorado, né? Claro. Doutora Luciane, a partir da Lei Nacional de Adoção de 2009, o que mudou? Porque parece que essa lei, ela possibilita, né? Ela enfatiza que sejam esgotadas todas as possibilidades de reintegração com a família natural antes de a criança ser encaminhada para adoção. São muitas as crianças que ainda esperam por adoção aqui no estado? Como é que tem sido esse número? É justamente isso que eu estava te falando. O processo prévio de deixar essa criança apta à adoção, que é esse introduzido pela lei de 2009, que ela fez justamente isso, dizer o quanto tem que se empenhar, o quanto o Estado tem que se empenhar para manter a criança na sua família de origem. Então, esse processo de desvinculação e de torná-la apta para adoção é que ficou mais complexo e demorado, porque é um procedimento que, por lei, ele deveria durar no máximo 2 anos, mas ele acaba se estendendo mais na maioria das vezes. E embora a gente tenha em torno de quase 40 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos à espera para adoção, de todo esse número, crianças habilitadas para adoção equivale mais ou menos a 15%, está em torno de 5 mil crianças, porque as demais não passaram ainda por isso, não tiveram esse processo concluído, então não estão aptas à adoção, né? Esse número é do Estado? Esse número é do Estado, né? Nacional, no Cadastro Nacional, na verdade. Claro. Não é do Estado do Rio Grande do Sul, é nacional. Correto. Doutora Luciane, uma outra situação, como é que uma família que adotar uma criança, quais são os passos que ela deve seguir para quem está ouvindo a gente, para a gente ser bem didático, que passos ela deve seguir para querer adotar e para se habilitar para adotar uma criança? O primeiro passo é se dirigir ao fórum, né, da cidade onde a pessoa mora. Normalmente, ao menos que a cidade seja muito pequena, ela é vinculada a uma outra cidade próxima, mas se não, cada uma tem um fórum.
onde, se não tiver uma vara especializada de família, deve ter uma vara específica, um cartório específico que atenda esse tipo de situação, onde a pessoa chega e diz que está lá para dar entrada num processo de adoção. Ela comparece num primeiro momento com os documentos de identidade, um comprovante de residência, onde, como eu disse, ela vai dar início numa avaliação prévia de aptidão para adotar, né? Então, é feita uma análise, assim, psicológica e cadastral mesmo da pessoa, para ver se é idônea. E no momento que ela tem dado por apto isso, ela entra naquele cadastro nacional que eu referi de adoção, onde ela aponta as características da criança, ou do menor, ou do adolescente que ela pretende adotar, e ela é inserida nesse cadastro nacional, que ele é casado, ele é interligado, ele é nacional, então se busca, como eu te disse, aquela ordem de achar uma criança que aquele casal que está naquela ordem da fila queira adotar. Aí é feito, quando é casado essas informações, é feito o encontro da criança com os possíveis pais, e daí começa a ser dado um processo. Existe um período que eles chamam de adaptação, que o juiz designa qual vai ser o período. Por exemplo, quando a criança ela é menor de 1 ano de idade, não existe isso, né? É feito o encontro e já começa a ser dado início, a criança já vai para esse lar e começa a se avaliar. Mas, quando a criança é maior de 1 ano, o juiz fixa. Pode ser um período de 30 dias ou até 6 meses, onde vai ter uma avaliação mais contínua, né? E presente, para ver se a criança se adaptou ao novo lar e se os pais também estão bem adaptados, e estando concluído isso, com participação do Ministério Público e também psicólogas, assistentes sociais, o juiz profere a sentença da adoção, então, e conclui o processo. Claro. O que os pais que querem adotar estão priorizando são bebês, quer dizer, a preferência é por bebês, mas aí crianças com idade maior, quer dizer, elas ficam também no aguardo. Ficam no aguardo. A preferência sempre é por bebês. E também, como eu referi, a gente tem um problema que tem muitos irmãos na fila de adoção, e a preferência é de não afastar um do outro, né? Então, como eu disse, um casal que admite a adoção de 2 irmãos também é uma forma de acelerar o processo, né? Claro. Bom, o que as pessoas precisam refletir nesse Dia Nacional da Adoção, doutora Luciana? A senhora que trabalha diretamente com isso, o que é preciso fazer em termos de reflexão nesse dia? Principalmente, assim, ligado ao tema, como eu estava falando, essa questão da restrição, né? Porque a adoção e toda a filiação, em todo o nosso direito de família hoje, está mais que constatado que o elo principal dela é a afetividade, que se forma ao longo dos anos, e principalmente no vínculo de um pai com um filho. Então, por isso, essas restrições que as pessoas colocam no cadastro, que é um grande entrave, porque nós temos um número grande de crianças afrodescendentes, maiores, em busca de um lar. Então, assim, se as pessoas se ligarem mais na questão da afetividade, e não da etnia ou da idade da criança, mas de que o quanto esse amor vai crescer e essa filiação vai se aperfeiçoar no decorrer dos anos, elas normalmente, assim, deixam de lado tanta restrição e fazem com que essas crianças realmente tenham um lar e uma família, né? Correto. Tá bom. Doutora Luciane, obrigado pela sua presença aqui na programação da Rádio São Francisco. Um abraço, bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigada. Doutora Luciane Faraco, advogada especialista em Direito Civil, Direito Constitucional de Família e Sucessões e curadora especial e inventariante nas varas de família de Porto Alegre desde 99. Amanhã, comemorado o Dia Nacional da Adoção, e a burocracia ainda está dificultando os processos e impede que crianças ganhem novo lar.